Então, galera, nós vimos até agora a maioria dos componentes eletrônicos. Falta mais alguns que nós vamos ver durante aí a nossa aula. Ficou faltando aí diodo, ficou faltando outros componentes como cristal, indutor, né, cristal e assim por diante. O que ficou faltando, vamos ver outro tipo de circuito, outras aplicações durante o nosso curso. E agora nós vamos ver um pouco aqui a respeito de circuito, falhas em circuitos. Então, as falhas geralmente causadas em circuito é causado por curto ou fuga de corrente em determinado circuito. Então temos aqui um circuito, vamos aqui uma resistência, tá? Vamos chamar aqui de R1, vamos chamar aqui de R2 e aqui nós teremos um capacitor, ligado ao ground. Ok, galera, então voltando aqui nosso exemplo, temos aqui o exemplo de uma bateria, tá? Temos um exemplo de uma bateria de mais ou menos, temos aqui 12 volts, temos uma resistência aqui R1 de 6 ohm, outra resistência de 6 ohm, tá? Um exemplo apenas. Esses resistores estão em paralelo, tá? Como a resistência está em paralelo, ela sempre vai somar, tá? Então, ela sempre vai ser R1 mais R2. Então, a nossa corrente, ela vai se deslocar por aqui e vai passar por esta resistência, por esta resistência. Qual vai ser o total da resistência? Vamos pegar 6 mais 6, que é igual a 12. Igual a 12 ohms. Então 6 mais 6 é igual a 12 ohms. Então nós temos uma resistência total no circuito de 12 ohms. E nós temos uma corrente de 1 ampere. 1 ampere circulando por aqui. Resistores. Então esse é exemplo de um circuito com resistores em série. Digamos que nós temos um problema aqui neste capacitor, uma fuga neste capacitor. A corrente passa pela resistência, chega aqui, faz este caminho. O que vai acontecer com esse circuito? Como nós já vimos em aulas anteriores, este circuito inteiro vai passar a consumir mais da fonte, vai exigir mais de sua fonte e vai sugar toda a energia da nossa bateria. Então, esta bateria vai ser esgotada rapidamente. A bateria pode ser expressa como uma caixa d'água. E a caixa d'água, uma vez que nós temos uma caixa d'água, tá, com um cano e temos neste cano um vazamento. Este cano era para alimentar a rede de uma residência, uma casa, né? Vários cômodos da casa. Este tanque, esta caixa d'água vai começar a esvaziar rapidamente porque existe um vazamento aqui. Se isso aqui não for sanado, a nossa caixa d'água vai esvaziar rapidamente. É preciso corrigir este vazamento para que a nossa caixa d'água possa ter o seu consumo correto, ou seja, ela possa durar mais tempo cheia. Então, o curto-circuito funciona da mesma maneira. Ele vai drenar, enquanto isso aqui não for corrigido, ele vai drenar toda a carga da bateria até esgotar. E dependendo da fuga, o nosso circuito não vai funcionar, o aparelho, o smartphone não vai funcionar. Então é preciso verificar o circuito para trocar este capacitor. Trocando este capacitor, o circuito volta a ter o seu consumo ideal. Quando o curto acontece em um dos componentes, vai haver o que nós chamamos de efeito Joule. O circuito vai aquecer por completo. Você vai ter um superaquecimento. A energia, a nossa carga, vai ser transformado em energia termoelétrica. Então tá aí, pessoal, um exemplo claro
de um circuito falhando. Então, toda vez que o circuito do iPhone ele apresenta um sobreconsumo, é necessário verificar os componentes relacionados a diversas malhas dos iPhones. Então, essa foi nossa aula da parte de eletrônica e nós vamos então entrar em mais detalhe à medida que nós formos falando, nós formos vendo este circuito de forma prática, tá? Então até a próxima aula, pessoal.